Obrigado. Obrigado de aceitar participar, de falar comigo. Obrigado. É. Imagina, imagina, imagina. Bom, Fê, a gente vai falar sobre ascendente Lua Saturno. São 3 pontos, e Sol também, né? 4, para a gente falar de astrologia, mas o basicão dessa astrologia, o que eu tenho falado cada vez mais, é que assim, né? A gente não precisa entender de um mapa astral como um profissional entende, como um astrólogo estuda para entender e fazer o mapa. Mas se você bebe da astrologia, é interessante pelo menos você saber algumas coisas básicas. Até porque senão você nem sabe o que você pode perguntar, na verdade, sabe? Então, por exemplo, assim, as casas zodiacais são 12, do que elas tratam? Você não precisa decorar. Mas se você tiver uma noção do que é, na hora da sua consulta, você pode procurar saber mais daquele ponto. Então, assim, um conhecimento mínimo, básico, mas que te ajuda a não cair nessa astrologia meio terrorista, porque senão a gente acaba ficando refém de algumas interpretações e de algumas coisas que a gente fala, nossa, mas será que é isso tudo mesmo? Assim, e aí, nesse sentido, eu acho que às vezes mais atrasa a vida do que adianta, sabe? Ah, vai ter eclipse, sai todo mundo louco, desesperado, correndo na rua, vai ter eclipse, vai ter eclipse, vai ter eclipse. Mas você nem sabe se vai pegar no seu mapa, calma. Então, assim, né? Vamos ver se vai pegar, vamos ver como é que vai ser. E aí a gente, né? Então, para mim, assim, entender um pouquinho isso. Então, o meu intuito aqui hoje é falar com você de Sol, Lua, Ascendente, Saturno. É, as pessoas sempre perguntam, né? Por que Sol, Lua, Ascendente, Saturno? Sol, Lua e Ascendente é o basicão da astrologia. Agora, Saturno é o basicão da vida. Porque é onde você assumiu o compromisso e obrigação nessa jornada. Então, assim, se a gente quer entender propósito, não tem muito como correr de Saturno, na verdade, né? E aí é a parte mais legal. Mas obrigado por você estar aqui, obrigado por você falar comigo. Eu trabalhei, a gente trabalhou junto, né? Conheci você no trabalho e agora depois em outros trabalhos. Mas eu queria só que você falasse assim, o que você trabalha, o que você faz, só para as pessoas entenderem como funciona, o que é que você faz. Tá bom. Bom, primeiro, obrigada a você por essa Imagina. oportunidade e mais uma vez aí o meu mapa sendo lido e interpretado por você. Que o seu trabalho, de fato, é muito diferenciado. Ah, E eu sei que eu exagero um pouco, mas não é exagero nessa parte. A sua leitura de mapa é a melhor de todos os tempos, assim. Fê, obrigado. Não, é sério, é verdade, eu acho mesmo. E eu já passei com alguns astrólogos antes de você, uns três, e depois de você, só você mesmo. Obrigado, obrigado. É um serviço muito diferenciado, você vai na profundidade da coisa, você entende muito, você explora o mapa na profundidade, não é aquela leitura superficial, né? Não é aquela coisa que você traz ali, então o amor é isso, o trabalho é isso, assim, superficialmente falando, você vai integrando os pontos e vai fazendo muito sentido, né? A gente Obrigado. também vai recorrendo ali na história e de vida e tudo vai fazendo muito sentido. Então, obrigada por essa Imagina. oportunidade. Para mim é um prazer falar sobre o seu trabalho, porque eu vivo ele na prática, ele me Ah, influencia diretamente que bom. e cria muito. Então, vamos lá. Ai, para. Tem a lua em peixes, eu choro. Com tudo, não posso. Brincadeira. Obrigado, 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 obrigado. Imagina. Obrigado. Imagina. Imagina, imagina, imagina. O Jander, então, a gente se conheceu. Até tava pensando esses dias. Quando a gente se conheceu, eu era loira de cabelo liso. Aham. Agora eu sou morena cacheada. Natural. Mas o cabelo tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que ficou tão bonito. Ficou lindíssimo. Ficou. E acho que combinou bem com você. Combinou bem, assim. Eu achei que ficou mais bonito, assim. Tá mais. Eu achei lindo mesmo. Você Pelo achou? cabelo cacheado. Eu acho super bonito. Deve ser muito mais difícil de cuidar, né? Mas assim, obviamente, eu acho lindo o cabelo cacheado. Pelo crespo, cabelo cacheado, eu acho o máximo, assim. Eu acho lindo também. Eu Acho acho lindo. lindo, mas dá Acho muito lindo, acho trabalho lindo. mesmo. Deve dar um trabalho. Imagino. Mas tá muito bem. Bom, é, quem é a Fernanda?
rapidamente. Claro. Eu estou terapeuta, né? Eu trabalho com autoconhecimento feminino, reprogramação mental e espiritualidade. E eu auxilio mulheres imigrantes em seus caminhos de realização e felicidade. Que legal. Então, é um trabalho terapêutico que envolve diversas técnicas, né, estudos de anos aí, depois da saída do corporativo, para esse processo de especialização no desenvolvimento humano e nas terapias energéticas. Então, como agora já passei por 3 processos imigratórios, eu vivo essa realidade hoje, né, mais uma vez, e então eu me dedico a auxiliar essas mulheres que passam pelos mesmos processos aí de adaptação a uma nova cultura, um novo ambiente, um novo país, e que para uma sagitariana é divertidíssimo, né, mas não é para Ah, todo mundo. tem bastante coisa a ver aí nesse mapa. Tem bastante coisa a ver. Fê, e aí, assim, só para o pessoal saber, pessoas, mulheres imigrantes, mas isso no mundo todo ou em uma região específica? Imigrantes em seus países de destino, no mundo Entendi. todo. Tá. Então, Né? se uma pessoa que está fazendo imigração lá para os Estados Unidos quiser entrar em contato com você, nesse sentido, ok também. Ou para Sim, qualquer outro sim, país, beleza, tá. qualquer país. Eu já passei por 3 países diferentes, com 3 idiomas diferentes, então Inglaterra, Alemanha e Espanha, Caramba, e eu gente, atendo mulheres do mundo todo, sim, né? que legal. Cada uma com seus processos individuais de descoberta de um novo caminho, de novas possibilidades, diante de um novo cenário que se apresenta na vida de cada uma delas. Tá. Pô. Trabalho potente. Antes de você estar trabalhando com essa questão específica, eu já tinha passado em sessões com você, né? Então eu já tinha feito terapia com você também. Enfim, super recomendo. E recomendo. Profissional super competente. Bom, obrigado, é falado. É, aqui a gente vai falar de Sol, Lua, Saturno, mas antes de Sol, Lua, Saturno, eu queria te perguntar uma coisinha assim, né? Fê, como é que você usa astrologia na sua vida? Você entende um pouco do seu mapa? Você usa diariamente? Você não usa? Eu sei que você usa porque você passa comigo, né? Mas assim, nesse sentido, como é? Assim, tipo, na boa. Eu, eu uso muito, gostaria até de usar mais. Uhum. Então, eu costumo fazer anualmente a Revolução Solar, né, para Maravilha. saber. E assim, eu me oriento, né, por ela. É muito importante para mim. E cada início de mês eu vou lá. Primeiro que assim, eu faço a lição de casa. Tem a Revolução Solar, são 2 horas lá de gravação de áudio. Aí depois que acabou, eu escuto de novo, tudinho, e vou fazendo as minhas anotações. Então, aqui, por exemplo, eu tenho meu mapa lindo, feito pelo Jander. E aqui eu tenho os meus resumos Caramba! de Revolução Solar. Tudo anotadinho, detalhado. São 3 páginas assim de resumo que eu faço, que eu pego o áudio e vou anotando tudinho. Tudinho. Tem muita informação importante, relevante. E aí você faz o mês a mês. Eu anoto, obviamente, o mês a mês. E aí, cada início de mês, eu vou lá e checo quais são os pontos que estão ali, né, para acontecer em alta naquele mês. Então, eu me oriento assim. Eu sei que nesse mês, de acordo com as previsões do Jander, eu estou mais propícia para tal coisa, para vendas, para família, né? E aí eu vou me baseando nisso para traçar as minhas metas do mês. Legal. E para você funciona, então. Funciona muito, assim, é muito importante para mim, porque são aspectos que eu vejo que acontecem de fato, né, na minha vida e que estão influenciando positivamente para aquilo se desenrolar com mais facilidade,
naquele determinado momento da minha vida. Então, eu utilizo para me beneficiar, ou seja, para aproveitar essas oportunidades que estão acontecendo nesse momento no meu mapa e tirar o maior proveito delas. Maravilha. Tanto em relação a desafios, para me precaver, sabendo que, óbvio, os desafios eles sempre vão existir, mas para estar preparada para lidar com eles, né? Show. Tem alguma coisa assim na sua vida ou que você destacaria que assim depois que você passou a entender um pouco mais o seu mapa da astrologia, o que que mudou? O que que melhorou? Tem alguma coisa que você consegue destacar assim? Eu acho que eu consigo abrir mão do controle, de não ficar brigando com algo que talvez não esteja tão simples de acontecer naquele determinado período, né? Então, ficar brigando contra algo, e também muito entender sobre a minha natureza, Maravilha. né? A minha natureza original, a minha essência, a forma como eu funciono como indivíduo ali né, de alma mesmo, esses movimentos de alma. Isso é muito importante para justamente eu não ficar me chicoteando, me cobrando demais, né? Não ficar me correndo ali atrás do rabo e me frustrando, né? Então, eu acho que essa clareza que o mapa traz sobre o nosso funcionamento é essencial justamente para isso, para a gente não ficar ali se chicoteando, achando que é o fim do mundo, todo mundo consegue, menos eu, né? Não ficar se comparando, se lamentando muito, sair daquela posição da vítima e entender, poxa, é assim que eu funciono. Então, como eu posso melhorar em mim esse aspecto? Já que isso é natural, se está me fazendo sofrer, como eu posso amenizar esse sofrimento? Né? Porque eu não vou Maravilha. sofrer. Ah, Com certeza, com certeza. sofrer. Então, utiliza a informação para entender como você pode melhorar, respeitando, sem se ferir, respeitando aquele aspecto em você, mas entendendo que aquilo faz parte de você. Maravilha, obrigado. Ah, que bom. Uma visão bem consciente de astrologia. Fico feliz com isso, assim. Gosto de ver meus clientes usando isso da melhor maneira e acho que essa é uma das melhores maneiras de usar. Inclusive, isso que você faz de anotar, né? É óbvio que esse Saturnão está um conjunto Mercúrio aqui, então com certeza, né, ela tem a obrigação de anotar as coisas, de escrever, de planilhar, de rascunhar, porque senão, obrigação, tenho que fazer aqui, estou cumprindo a minha obrigação. No seu mapa, o Mercúrio é conjunto Saturno, mas gosto dessa coisa de anotar as previsões, porque não para ficar bitolado, mas para entender ali quais são os movimentos celestes, entendendo que tem uma coisa chamada livre-arbítrio e que você age direto sobre isso. Então, se tem uma previsão muito boa e você não faz nada, aí também ajuda o astrólogo, né? Não tem muito o que fazer, né? A gente é muito responsável, mas também não é para ficar bitolado. Então, é no sentido de aprender a dialogar com o universo mesmo, e isso também é autorresponsabilidade. E às vezes dói, né? Não é a coisa mais fácil do mundo. Mas, ok, passado isso, vamos pensar então, obrigado aí desses pontos, pensar em Sol, Lua e Ascendente como sendo os 3 pontos-chave, pelo menos para a gente entender o que se trata cada um deles. Queria falar um pouquinho com você, do seu, obviamente, com sua permissão de falar do seu mapa. Então, né, só para as pessoas entenderem, Sol significa a minha motivação individual. Então, eu gosto muito de usar uma comparação que fica facílima de entender entre Sol, Lua e Ascendente. O Sol, eu tenho uma casa, a fachada da casa, como a casa está pintada, a decoração de fora, é o Ascendente. De fora é uma coisa. Quando você entra na casa, é o Sol. Dentro é outra coisa. Então, ascendente é fachada. Ascendente é o que está exposto para os outros. Sol é dentro. Sol sou eu de verdade. Sol sou eu, o meu eu interior. E lua? Lua é toda a tralha que a gente tem na casa. Sabe aqueles porta-retrato, as coisas? Porque é emocional. Então, todas aquelas coisas que a gente tem, igual casa de vó, assim, que vai pendurando um montão de coisas, se bem que a minha tá mais pendurada do que a da minha avó. Então, isso é a parte da lua, sabe? Que é o nosso emocional, são as memórias afetivas. Então, se você entende a imagem que eu tenho, a imagem que eu passo,
E Ascendente também fala sobre a nossa visão de mundo. Se eu entendo como eu sou aqui no meu interior e qual é o meu emocional, cara, você já está 99% na frente das pessoas que gostam de astrologia, porque às vezes a gente confunde esses pontos. E tá tudo bem, é estudando que a gente aprende mesmo. Então eu queria falar desses 3 pontos no começo. O Sol, né, é esse eu interior, é esse eu de verdade, é a tua motivação mais intrínseca. E você tem um Sol em Sagitário, né? Só por você contar a sua história, já dá para entender esse Sol em Sagitário. Já dá para entender essa motivação se desdobrando frente ao seu trabalho. Sagitário é aquele signo que vai unir as duas realidades. Então, Gêmeos, por exemplo, que é o oposto de Sagitário, é muito legal quando a gente compara isso, que aí dá para a gente entender. Gêmeos está ligado à organização, à filosofia, mas das coisas diárias. Pensar essas coisas do dia a dia e do cotidiano. Sagitário está ligado a essa filosofia ou esse pensamento das coisas que estão mais lá em cima. Então, quando eu falo de ética, moral, valores mais elevados, eu estou falando de Sagitário. Gêmeos rege aquilo que está pertinho da gente, por exemplo, os deslocamentos curtos, né? Mercúrio ali entre cidades e tal e tudo. Sagitário já é Júpiter, então é o que está longe, no exterior, no internacional, tem esse apego, né? No sentido apego não, né? Apreço pelas questões internacionais. Isso já de cara vai funcionar no seu mapa. Você trabalha auxiliando pessoas, né, mulheres, processos de migração. Então, é óbvio que um Sol em Sagitário vai falar ou vai dialogar muito melhor com essas questões. Ou seja, quando você olha para essas questões, seu mapa está funcionando muito bem. Se você viesse para mim e falasse, Jander, eu não tenho vontade nenhuma de viajar com Sol em Sagitário, eu olhar e falar, onde é que a astrologia errou aqui? Eu nunca vi errar, né? Mas assim, eu olharia e falaria, não, ela tá querendo me enganar aqui. Né? Ela tá querendo me enganar. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco e já se refletindo no seu trabalho, mas também se desdobrando na sua vida. Porque são as viagens internacionais. Você morou fora um tempo, né, Fê? Morou fora um tempo, agora tá morando de novo, né? Então, assim, eu tava lembrando da época do trabalho, né? Quando eu te conheci no trabalho. Então, você já tinha morado em Londres, né? E aí, agora, depois, você foi para Alemanha, para Espanha, enfim, todas essas coisas. Então, a questão do internacional, ela dialoga muito bem com a tua vida, com a tua maneira de ser, com a tua alma. Provavelmente, você se sente muito mais completa quando você faz isso. Então, por exemplo, se eu pegasse a Fernanda, fechasse ela aqui e falasse, ó, você vai ficar aqui, não ia funcionar muito bem no teu mapa, né? E aí, uma coisa de falar que é interessante é que, apesar de ter esse Sol aí em Sagitário também, né? Esse Sol, ele te dá uma orientação para essas questões que são mais dessa ética superior, dessa espiritualidade. Então, isso também se desdobra dentro do seu trabalho. Veja em questão do seu nível de realização. É óbvio que a gente sempre está buscando alguma coisa, mas você se sente mais completa quando você trabalha com isso, com uma parte que tem a vida prática, né? Ok, mas essa parte também ligada à espiritualidade, essa sensibilidade, esses valores mais elevados, ou quando, por exemplo, você estava numa empresa e, sei lá, trabalhando, tô zoando aqui, tá, mas a gente sabe, né, nas planilhas de Excel da vida que a gente tanto trabalhou no mundo empresarial. Então, assim, seu grau de satisfação maior está onde? Digo satisfação da alma, que é isso que a gente está interessado em saber aqui. Você consegue ver isso, assim? Você consegue notar isso? Sim, bastante. Tá. Claro, a minha realização, ela tá realmente nesse trabalho que eu faço hoje com terapias. É, sem dúvida. Tanto é que esse foi o principal motivo da minha migração, né, do mundo corporativo para as terapias holísticas. Então, é aqui que eu vejo sentido, é aqui que eu vejo propósito, é aqui que eu vejo realização de um chamado mesmo, de alma, né? Mas é interessante que
eu também não excluo a parte da administração que foi, Claro. porque eu trago isso comigo, né? Eu sou formada em administração de empresas e eu amo administração de empresas também, né? Então, eu gosto muito das duas Claro, coisas. claro. E hoje, claro, que a administração me traz muita bagagem, muito suporte para eu desenvolver esse trabalho com as terapias, né? Então, é interessante, né? Porque primeiro eu comecei com esse lado que é o tradicional, né? Hum, Da profissão tradicional. sim. E, e aí os movimentos de alma foram me levando, o meu mapa aqui foi me puxando, né? Claro. Para realmente eu acabar vindo para o caminho de desenvolver o meu chamado. Mas é aqui que eu me realizo, com certeza, nas terapias. Perfeito. E o caminho é esse mesmo, é a gente entender que tem lugares que são bons no nosso mapa. Então, a administração, a parte das empresas, isso é bom no seu mapa, isso faz parte da sua bagagem. Mas também tem um lugar que às vezes a gente sente melhor ainda. E tá tudo bem, nem sempre na vida a gente vai poder ficar trabalhando ali. Até chegar aí foi um processo. Então a intenção é, olha, eu me sinto bem nessa área, aqui também dá para eu ir, isso aqui também dá, mas aqui eu tô conseguindo me sentir melhor. Mas a gente não dispensa a bagagem que a gente teve, sobretudo porque você está no caminho de Sagitário. Foi isso que a sua alma escolheu nessa vida para aprender. Como funciona o Sagitário? Eu tenho os pezinhos no chão, mas eu tenho a cabeça orientada para o alto. Eu entendo o lado prático da vida. Eu preciso fazer o lado prático. Sem ele, não dá para só pensar em espiritualidade. E também, quando você vai ajudar alguém a falar sobre questões de imigração, não tem só o desejo da imigração. Eu quero ir. Não, tem a vida prática. Tem coisas que você tem que fazer, tem coisas que você tem que arrumar. Com certeza isso deve pegar. Então, assim, ter essa questão da administração, ter passado por isso, provavelmente é o que te traz. Muitas vezes a praticidade para chegar onde você chegou hoje para organizar isso. Então, assim, esse é o caminho sagitariano. Por quê? O caminho sagitariano é o do que sai viajando pelo mundo. E como eu estou falando isso? Né? Tudo bem, às vezes eu tenho sonho sagitário, eu nunca viajei, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando assim, durante esse caminho, durante essa minha jornada, eu vou aprendendo coisas pelo caminho. E eu vou buscando coisas, que é um signo de fogo, que alimenta a minha alma. Num momento determinado, a administração alimentou. Como em outro momento, outra terapia alimentou e está tudo bem com isso. Mas eu vou colocando isso aqui na minha bagagem. Então, para os signos mutáveis, Sagitário é um signo mutável, não é importante onde eu vou chegar, mas é importante a caminhada que eu estou fazendo. Porque ele vai aprendendo e ele vai mudando à medida que ele vai aprendendo. Então, é mais fácil dizer assim, ó, caminha. Caminha que é isso aí. Você vai aprender muito mais do que você ficar no mental. Então, com certeza, eu vejo seu Sol funcionando lindamente ali. Agora, só em Sagitário, a gente já abordou aí um pouquinho, deu para ter um basicão tem muito mais coisa, mas enfim, tá fazendo sentido aí, né? E aí tem uma coisa, né? A gente tem signo, nosso Sol tá em um signo, eu sou de Sagitário, significa que o Sol tá lá, mas a gente tem todos os 12 signos no nosso mapa, todos os planetas iluminares, mas a gente tem casas também, então seu Sol está posicionado em uma casa. E o que é mais engraçado é que eu não sei se talvez você tenha essa consciência. O seu Sol está numa casa que as pessoas geralmente têm medo. Que as pessoas geralmente acham uma casa muito difícil. Né? O meu também está numa casa meio difícil, então eu compartilho da mesma opinião que você. Mas é a casa 8. Seu Sol está passando da 7 para 8, né? Ele está 7/8. Ele está muito mais influenciando a casa 8 do que a 7. E o que que é uma... Você tá vendo aí no seu mapa que ele tem 7/8? No Sol. Se Sol? você olhar aí embaixo, onde tem os desenhos dos planetas, tem uns cisquinhos aí, né? Tipo, tá bonitinho. Então, olha no esquerdo. O Sol é essa bolinha vermelha com um pontinho no meio. E aí tem, né? 27, Sagitário, 51, 56. Aí, se for pra frente, tem a coluna casa. Parece que a gente tá num Excel, né? Nessa casa tá 7/8. Ah, sim. Perfeito? Então ali você consegue identificar onde está o posicionamento bonitinho dos planetas. Né? A casa 7 ele influencia? Influencia, com certeza. Né? Então tem essa questão de ajudar as outras pessoas. Mas a casa 8. Hã? A casa 7 é o quê?
A casa 7 ela fala sobre as parcerias amorosas, então ela fala sobre casamento, sobre relacionamento, sobre o outro, né, a casa do outro na vida. Então, no meu casamento, no meu relacionamento, o outro tá, tudo, tá ali na casa 7. Mas a casa 8 é a que eu falo que as pessoas têm geralmente dificuldade. Por que que as pessoas têm dificuldade? Porque a casa 8 é uma casa de profundidade. É uma casa que fala assim: olha, amor da minha vida, deixa eu te explicar uma coisa. Você nasceu com sol em casa 8. Então você não escolheu passar por essa vida sem viver processos de transformação, de curas emocionais, de olhar para os seus medos, de olhar para aquilo que te causa trauma. E literalmente pegar na mão desses medos e entender como é que eles te afetam ou não. Você nasce com sol de casa 8. Casa 8 é isso. Então, geralmente, ela não é uma casa fácil, porque ela pressupõe que ao longo da sua vida você viva grandes processos de transformação. Tá? Tem uma parte da casa 8 que ela fala sobre vamos aí aprender a controlar um pouquinho os gastos, vamos falar do dinheirinho aí também, que é um outro ponto pra gente falar, mas isso a gente vai deixar para depois. Mas essa casa 8 ela tem uma pegada da psicologia muito forte, da cura muito forte, do auxiliar, né? A casa 8 ela tá falando sobre esses três níveis, assim, né? O nível mais lá das sombras embaixo, o nível desse plano material que eu preciso de sustentação para estar nele e de acessar esse lado mais esotérico até, mais transcendental das coisas. Né? A casa 8 é uma casa de sensibilidade, de sentir muito as coisas dos outros. Né? É uma casa que está falando sobre os valores, sobre as crenças, sobre o dinheiro do outro. O quanto disso, por exemplo, não está incluso no seu trabalho quando você vai fazer uma análise. O quanto dessas questões, por exemplo, podem te pegar, no sentido até de a casa 8 é uma casa que a gente quer ter uma independência financeira. Então, isso pode ser uma matéria ao longo da minha vida, eu posso dialogar com isso. E quando a gente está ali, não significa que assim, essa é a minha obrigação. Significa que o universo organizou seu mapa, ou você, né, aí não sei, né, estrategicamente, para que quando você viesse para cá, a sua alma vivesse todas as tensões que ela precisa para se desenvolver. E é isso. Então aqui a gente sofre isso aqui, mas olha, era isso que você precisava passar. Né? Então, assim, o nosso mapa funciona bonitinho, essas tensões funcionam bonitinho, o universo é muito sábio, né? Não tem como a gente duvidar disso. Então, o seu Sol, ele tem um posicionamento numa casa mais difícil aí, né? Que eu não acho difícil, mas tô falando assim, porque não é o meu, né? Aí, óbvio que eu não acho difícil. Então, quando não é o mapa da gente, nunca é difícil. Mas nossa, tudo fácil. Eu sou astrólogo, então pega meu mapa que você sai correndo. Mas mas nesse sentido assim, porque pressupõe transformação. É que quando pressupõe transformação, as pessoas às vezes acham difícil por isso, entendeu? E isso é uma coisa que você vive na sua vida, que dialoga com você. Eu não consigo imaginar a Fernanda numa vida pacata, monótona, fazendo a mesma coisa o tempo todo, sem viver grandes processos de transformação, quebra de crenças, aprofundamento, lidar com seus medos. Eu nunca te vi assim. De fato, é uma busca constante. Óbvio. Só que assim também é muita é muita mudança, É? sabe? É mudança o tempo todo. Óbvio. Uma hora dá uma cansadinha também, Com né? certeza. Mas mesmo assim, a busca não para. Eu sei, né? Eu sei. Dá uma cansadinha, com certeza. Até porque se a É, gente for olhar, calor. né, ali no seu mapa, a gente olha para a pontuação em terra, que a gente estava conversando, né? Então todo mundo tem uma pontuação no seu mapa astral para fogo, terra, água e ar, e isso impacta um pouco da gente. E a gente estava falando sobre eu preciso, né, concretizar mais, né, estabilidade nesse sentido. Então essa também é uma busca, eu entendo. Mas a sua alma se sente bem melhor quando tem a mudança e a transformação. Essa é a tua natureza. Então, se você falasse assim, Jander, eu quero parar com essa mudança, com essa transformação, eu ia te falar, Fernando, isso não vai durar muito tempo, amor, você não vai ficar muito satisfeita. Eu entendo que talvez você esteja buscando um pouco mais de estabilidade. E tá tudo bem com isso. Entendo o posicionamento do seu Sol. Entendo essa busca, entendo o seu Saturno ali. Mas se eu te falasse que seria a coisa mais monótona do mundo, você não sobrevive. Não tem a ver com você.
É, não dá. Realmente Não dá, né? mudança mesmo. E, na verdade, a mudança não me incomoda, né? Assim, Não. eu gosto. É, às vezes fica desafiador demais, mas ainda assim eu tô buscando mudança, transmutar, evoluir e dar o próximo passo. Então, é engraçado que você até fala, né? Às vezes fica desafiador demais. Mas é o demais que cansa, não é o desafiador. Porque desafiador é a natureza. Então é o excesso que às vezes cansa, mas desafiador já é essa natureza mais normal possível. Então você está acostumado, esse é o seu processo aí, beleza. Esse sol de casa 8. E seu sol tá É uma facilidade para adaptação. Eu acho que eu tenho uma super, adaptabilidade, uma super, flexibilidade super. muito grande. Super. Você Muito. tem a pontuação mutável, né, como a maior no seu mapa. A gente tem cardeal, fixo e mutável. Cardeal inicia, fixo tem a necessidade do controle, mutável é a mutabilidade. Então, com certeza, né, é uma capacidade de mudar muito grande. Dialoga muito bem com a posição do Sol em casa 8, dialoga muito bem com o Sol em Sagitário. Né? Então, com certeza, mudança. Agora, seu Sol tem uma particularidade, que ele é o conjunto Netuno aí, né? E aí tem uma facilidade boa, Netunão de casa 8 ali, de acessar os aspectos mais transcendentais, sutis, esotéricos, uma facilidade de se conectar com sentimentos, dores das outras pessoas, medos, uma facilidade de identificar quais são as crenças que estão limitando as pessoas nos seus processos, tá? Então isso dialoga muito bem com o seu trabalho. É uma posição que traz um acesso mais a esse lado, vou falar da espiritualidade com mais facilidade, que seja, ou seja, soma ainda mais o seu sol em Sagitário, tá? Então o que eu gostaria de fechar nesse sol é assim, tem um lado prático da vida, com certeza, mas tem um lado espiritual. Sem esse lado espiritual, a Fernanda não é nada. Ela ela precisa disso, a alma dela gosta disso, ela tem facilidades com isso e se sente bem, se sente bem. Então, é um Nada mais interessante do que filosofar, Óbvio. estudar a verdade, desvendar os mistérios. Ah, Nossa, não existe coisa mais interessante do que isso. óbvio. Se um sol em Sagitário, de casa 8, que é uma posição que adora desvendar mistérios, me falasse o contrário disso, eu cairia duro e preto aqui pra trás da minha cadeira, eu falaria de jeito nenhum, imagina, tá errado isso aqui. Não tá, né? Tá certinho. Ok. Sol dá pra ter uma base, assim, dá pra entender bem esse solzinho aí, solzão, né? Solzinho é a minha maneira de falar. E aí, Pausa. né? É engraçado que o Sol tá num signo de fogo, mas a Lua também tá no signo de fogo. Então, só para a gente entender, né? Eu vou mudar para o ascendente, porque ele é um signo de ar, e aí vai ficar mais fácil a gente voltar para a Lua, porque é muito fogo nesse mapa, tá? Vamos falar de ascendente. Você tem um ascendente, ou a imagem que você passa é geminiana. Né? Você vê que em todo momento que a gente está jogando aqui ou conversando, você fala, você bate papo, se precisar você improvisa, você rebate, você está aí falando, você faz natural. Por quê? Pode ser até que eu não seja assim, mas eu passo essa impressão. Ascendente é a impressão que eu passo. Então, às vezes, não é o que eu sou, mas tudo é o que a gente é, né? Mas eu digo assim, você consegue colocar isso aí, beleza. Né? O que, que é gêmeos? O diálogo, a conversa. Então, assim, não é que eu queira ser sociável toda hora, mas quando eu quero colocar essa sociabilidade, eu vou, eu faço tranquilamente, não tenho problema nenhum com isso, dialogo, falo, raciocínio, elaboro, falo bem, falo tranquila, tô super tranquila. Aliás, você tem o Mercúrio conjunto Saturno que te dá muita credibilidade no que você fala, tá? Então é muito bom usar isso, porque é capaz de vender avião caindo e a pessoa comprar. A questão tem uma parte ética aí no seu mapa, né? Não te aconselho a vender avião caindo, mas se imposta ali, se coloca, não tem nada que para, não. Assim, passo certeza no que eu tô falando. Então, posso contar a maior mentira do mundo com a cara séria que a pessoa vai acreditar. Tô brincando, tá? É óbvio. O Sol em Sagitário vai prezar pela ética, por essas coisas todas, mas vamos descontrair também, senão a vida fica muito chata, né? Então, assim, nesse sentido funciona bem, né? Tô falando que sagitariana tem que descontrair, não dá pra ficar com a coisa mais séria do mundo aqui. Tá? Mas esse ascendente em gêmeos, ele é muito bom, Fê,
o trabalho até, para o diálogo, para o falar, para entender as pessoas, para entender a realidade das outras pessoas. Né? Isso funciona muito bem no seu ascendente. Agora é engraçado que assim, Gêmeos e Sagitário é um eixo do zodíaco. Um é o oposto do outro. Qual que é esse eixo que a gente fala? Do conhecimento da sabedoria. Né? Ah, conhecimento. Olha como essas coisas estão tão, assim na sua vida. O conhecimento em Gêmeos, a sabedoria em Sagitário. A minha busca por conhecer as coisas diárias, as rotinas diárias, o processo da administração, o que eu não posso deixar de fazer, de olhar para os pontos do dia a dia, raciocinar, elaborar, fazer uma coisinha diferente, outra aqui, outra ali, me leva a ter uma, né, amarrar isso tudo e falar, olha, então isso tudo está ligado com lá. Aí eu direciono para cima, eu direciono para a espiritualidade. Então, o seu mapa, ele exige também que você esteja ligada no dia a dia, na praticidade das coisas, do fazer, no que acontece ali, né? E aí é um puxão, assim, do mapa, falar, ok, e você tem ainda nesse seu ascendente um Quiron, que é a coisa mais fofa do mundo, né? Então, óbvio, eu venho... Fofa porque não tá no meu, né? É, eu venho literalmente com a figura do curar, com a figura de regenerar as feridas, com a figura de, através do diálogo, da fala, do auxiliar a pessoa no pensamento, né, no desenvolvimento da razão, dessa parte intelectual, eu trabalhar as dores, né? Eu venho para pegar essa maestria para mim. Eu venho para entender que a minha fala tem poder. Eu venho para entender que através do meu intelecto e às vezes através de coisas simples do dia a dia, eu consigo ajudar a pessoa a fazer uma transformação na vida dela, que sozinha ela não conseguiria. Se o Sol está de casa 7/8, né? Então 7 é a casa do outro aí, pensando nisso. Dá para entender isso funcionando na sua vida? Dá, mas também existe às vezes eu encontro dificuldade de interligar, assim, eu não diria esses opostos, mas às vezes eu tenho dificuldade de colocar numa linguagem prática, simples, num dia a dia, por exemplo, que eu acho que tem, não sei, eu acho que eu gosto de entender o negócio rebuscado ali, sabe? O que é. Ai, gente, eu gosto de tudo que a ciência não explica, que a ciência não prova. Eu gosto Óbvio. de ir lá e Sol, Netuno, casa 8, com certeza. piro, piro. E aí acabo enfrentando certa dificuldade de colocar isso também ali no prático, no dia a dia. Eu não sei, para mim, às vezes pode ser tão natural e que eu acabo nem percebendo, Sim. né? Eu acho que eu acabo conseguindo aplicar ali na minha vida, mas eu acabo não conseguindo passar isso, talvez. Através da minha fala, através de como isso se realiza no dia a dia, de forma simples. Eu não sei, eu acho que eu não Ó, tenho essa isso é uma dificuldade. coisa legal da gente falar. Essa dificuldade, ela é do seu eu interior, ela não é do seu ascendente. Então, você falando aqui comigo, eu acredito que você tá com um negócio super organizado aí, que você tá falando. Não é a imagem que você passa para as outras pessoas, tá? Não é a imagem. Então, assim, mas obviamente, né, você tem um Mercúrio-Saturno lá. Primeira coisa que eu vou te falar, o seu grau de exigência, né, Fernanda? O seu grau de exigência em transformar as coisas num processo que é uma dualidade, né, no seu mapa, porque ao mesmo tempo que eu tenho, desculpa lá, mas tesão no mistério da vida, que é tipo, eu quero saber o que é isso aí, eu também tenho uma necessidade de racionalizar as coisas e estruturar no passo a passo. Tem um puta do aprendizado. Nossa, não podia, podia, eu vejo não é pra criança. O Sol na casa 8, que a casa 8 é a casa do mistério. Entender que o mistério da vida repousa no lugar do mistério. Mistério é mistério, só precisa ser mistério porque ele consegue ficar ali sem que ninguém explique ele. Então não adianta você com esse seu cabeção de planeta, né, cabeça gigante aí pensando nas coisas, ficar tentando raciocinar e bonitinho colocar em processo. Não, deixa o mistério no lugar do mistério. Esse é um ponto de aprendizado de um Sol de casa 8. Mas eu super entendo, brincadeiras à parte, mas eu super entendo, porque você tem um Mercúrio-Saturno, você quer concretizar a forma do pensamento. Né? É como se eu falasse assim, ah, não, mas eu entendo então peraí.
mistério do universo. Aqui tá esse, desce pra esse, eu faço um link, tem os mestres ascensionados, aí depois deles tem outros aqui, não sei o que, eu vou colocando e vou organizando as coisinhas. Falo, não, não é assim. Vive, 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 vive. Eu sei que você tá fazendo assim, porque você tá falando, é isso mesmo. Eu tô pensando um monte de coisa já, raciocinando. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Que é isso? É aquela pessoa que estuda muito, né, assim, diversos Super, temas, claro, e os mestres estão aqui atrás, os eu mestres sei. ascensionados. Aí as terapias energéticas já vêm o quê? Theta Healing, multidimensional, magia divina, e por Sim, aí vai. sim. E aí, como integrar tudo isso, né? Como pegar tudo esse bololô, um olha para cá, outro para cá, para cá, e estruturar num processo, um processo estruturado, com Isso, sessões, claro. 10 sessões, que eu quebro a minha cabeça pra tentar. E assim, e quero chegar ali no modelo, nossa, no modelo ideal, no Aham, modelo, fazendo ajustes, mas quero chegar, porque eu acredito que isso é possível, entendeu? Chegar sim, no modelo, ajustando, juntando tudo isso. E aí, que é onde eu paraliso, né? Porque nem claro. sempre, claro, é aquele boom e fica difícil Super, botar ali. super. Então entende como literalmente o mapa tem as tensões que você precisa passar? Porque quando eu te falei o eixo do conhecimento, ele tá funcionando bonitinho. É isso. Os gêmeos do buscar as coisas do cotidiano com o Sagitário do querer casar isso com o lado mais sutil, espiritual e elevado da vida e querer juntar essas duas coisas. O como é essa perguntinha que vai nortear a sua vida, porque você está nesse eixo, né? Inclusive o Sol em Sagitário é aquele que faz a ligação, pezinho na Terra, né? Pensar no símbolo de Sagitário, do que é mundo cotidiano, mas ligando e apontando isso para cima. Como é que eu uso esse mundo cotidiano a favor desse potencial mais elevado? Então é óbvio que essa é a tua dúvida de vida, porque é aí que a sua alma se move. E se você tem essa dúvida, você se movimenta. Se você acabasse com essa dúvida, você já imaginou? Você pararia de fazer seus cursos, suas coisas todas. Porque é essa dúvida que te move. É, é, Então eu acho que faz talvez é entender que o lugar do mistério é no mistério. A gente nunca vai conseguir decifrar tudo, né? Mas você vai sempre ser essa caminhante no sentido de buscar, 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 porque isso supre a tua alma. E não é que você não tenha encontrado nada, pelo contrário, você encontrou muita coisa. Mas é que o universo é gigantesco, né? Gigantesco, essa é a questão. Nasci com Sol e Sagitário, precisa entender que o mundo é grande, né? E se a gente está falando desse, imagina os outros universos, então, né? Enfim, mas enfim, isso faz sentido. Agora, sim, eu entendo a dificuldade, super entendo, porque, óbvio, é isso que está tensionando esse mapa para que você cresça na vida. Se não fosse essa dificuldade, você não teria largado um emprego, ido para outro, feito outras coisas. Se você não quisesse descobrir isso, você estaria parado no mesmo lugar. A gente precisa entender qual é a dúvida que move a gente. Então, assim, coração tranquilo. Isso aí é a tua natureza mais intrínseca, é o que você gosta de fazer. Te move e te movimenta bem. Funcionou? movimenta bem mesmo. Me vira Com de ponta certeza, cabeça, do com avesso, certeza. e por aí vai. Sol de casa 8, transformação, a gente já falou. É isso aí, tá funcionando esse mapa direitinho, dialoga com ele bem. E aí a gente tem uma lua em Ares, né? Ó, tinha um signo de ar aí para dar um arzinho nesse mapa, mas você tem muito planeta em fogo, né, Fernando? Assim, é brincadeira no teu mapa. São quase dois planetas só que você não tem em signo de fogo. O resto tudo é signo de fogo, assim, quase tudo. Eu falo, Jesus amado, é muito fogo na pessoa, assim, né? Quando Né? eu falo que é muito fogo para uma pessoa só e pouca terra, né? Aquele negócio. Para! Olha lá o Saturnão cobrando. É, Para com essa cobrança, fica assim não. E aí vem essa lua em Ares. O que que é a lua em Ares? É esse início, né? Essa vontade. Ares é o grande signo que inicia o zodíaco. E Lua é o nosso lado emocional, né? Então, assim, o que que eu queria fazer a contraposição? Esse ascendente, ele é sociável, ele fala, ele conversa, mas essa Lua, se ela se irritar, meu amor, a paciência acaba em 2 minutos. Depois que eu perco a paciência com a pessoa, né? Eu lembro de uma coisa que é engraçada e eu vejo funcionar no teu mapa, né? Faz drama na sua frente pra você ver o que acontece.
Deixa a pessoa ficar fazendo drama na sua frente pra ver o que que acontece. No sentido de, ai, não gosto. Né, essa lua em Áries dá uma tesourada na hora aqui, né? Porque assim, vamos parar de perder tempo na vida, vamos iniciar, fazer, né? Você não teve gestão, você não teve liderança, então você não adianta ficar chorando aí na minha frente, assim. É uma lua que às vezes ela dá umas estouradas, se a gente não dá o cuidadinho nela, às vezes ela dá umas estouradinhas, assim, né? Faz sentido isso? Porque acho que faz, né? Mas eu tô melhorando bastante nesse aspecto, porque eu sei que é um ponto de atenção aí, essa luazinha. Mas sim, imagina, vem. Nossa, eu preciso me controlar muito às vezes para não falar, e às vezes eu falo mesmo, Claro, e aí claro, com depois eu certeza. recebo feedbacks também, né? Porque Claro, fala, claro, com fala, certeza, recebe com também. certeza. E aí, né? Beleza, aceita também o feedback. Sim, claro. Mas, É. né? Essa lua também, uma coisa interessante de falar com ela, é essa necessidade de extravasar. Porque eu entendo, né, que a gente fala, estou melhorando. Mas eu não sei o quanto precisa melhorar e o quanto a gente precisa extravasar. Então, assim, que eu às vezes fico, pé da vida com algumas coisas, tudo bem. Talvez eu só precise entender que é melhor eu extravasar dando soco numa almofada do que discutindo com alguém. Então é só entender, porque como a Lua está em Ares, eu não vou falar, Fernanda, eu também não posso te pedir que você seja o Buda Gautama em pessoa que vai abrir uma flor de lótus quando a coisa te tirar do sério. Eu nem sei se a pessoa era assim, né? Não convivi. Mas enfim, é essa imagem que a gente tem. Porque é raro disso acontecer, assim, né? É difícil. Então, assim, é como se eu quisesse te ensinar uma coisa que falo, poxa, não tem a ver com a alma dessa pessoa. Então, se eu tenho essa vontade de ir para cima e falar, porque Lua em Ares não foge de conflito quando vê, se vem para cima, não vem com essa que eu vou também, não vem com essa não. Então, assim, às vezes eu aprendo a canalizar isso em algum outro lugar. Porque se tem essa força aqui dentro, essa raiva, às vezes, raiva assim, no sentido, né? Mas essa vontade de extravasar pode, sabe quando cozinha a gente por dentro? Assim, você fala, não, bota isso pra fora, bota isso pra fora mesmo que você precisa botar pra você ficar bem. Pode ser um esporte, pode ser uma corrida, pode ser qualquer outra coisa que você faça, assim, né? Então, às vezes precisa essa coisa de gastar energia aí para dar uma extravasada e emocional ficar mais tranquilo. Melhor, né, Fê? Melhor socar uma almofada do que bater no marido, tô brincando. Ah, é. É, não. Ah, é? Mas, Eu já bati algumas vezes, não deu, tô brincando. não, violência não, mas assim, a gente tá, às vezes também, a violência verbal também é uma forma de violência, né? Super, Então, super, é, é aí que mora o perigo, né? Eu acho, principalmente. super, super, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Tem um caminho aqui de aprendizado dessa lua em Ares que é entender as dores dos outros, né? Que se eu pegar a contraposição para ela em Libra, tem esse caminho de aprendizado aí de falar, olha, as pessoas também estão passando por seus processos, as pessoas também reagem de uma determinada maneira, e eu entendo que essa seja a sua maneira de extravasar, mas é sempre buscar o equilíbrio para se sentir melhor. E o equilíbrio não é ficar toda zen, às vezes o equilíbrio é entender que, putz, em algum determinado momento eu preciso extravasar mesmo, mas só onde eu vou extravasar? E aí pronto, acabou. Né? Então, às vezes é num esporte, em outra coisa, e tá beleza, tudo bem, tá tranquilo, nesse sentido. Então, Mas o que eu sinto, assim, da Lua, principalmente, é essa questão, não é nem de ofensa, sabe? aham, sim, Verbal, sim, de extravasar, descontando em cima de alguém. Não, não é nesse sentido. É no sentido, assim, de ser extremamente franca, de ser extremamente objetiva. Às vezes, até com a dificuldade de alguém, né? Até com a dor. Então, assim, sim, né? Às vezes uma colocação de vítima ali. Aí, sabe quando você já fez a leitura da pessoa eu sei. e você já lê a pessoa inteirinha, né? Já entendeu ali com o funcionamento, você já vem com a fala pronta. E é uma fala que às vezes pode soar agressiva para a pessoa, porque às vezes ela está muito abalada emocionalmente e não Sim, está pronta para receber sim, daquela forma, né? Então, mas eu digo que assim, era essa comunicação mais direta mesmo, sim, sim, mais sim, objetiva, muito sim, franca, que às vezes
pode, né, não ser da forma mais delicada possível. É isso que Então, eu busco trabalhar em mim, essa forma de me comunicar sem tanta, com mais delicadeza, sim, eu diria. olha, quando você está falando com as pessoas, mostrando o seu ascendente, então, por exemplo, assim, num trabalho, eu vejo isso funcionando muito bem no sentido de uma fala muito amorosa, numa fala que muito dialoga. Aqui a gente está abrindo aspectos que são muito mais do eu interior. Então é muito mais fácil a gente funcionar dessa maneira dentro de casa, por exemplo, ou quando a gente está lá mais tranquilo. Então eu vejo que isso no seu trabalho não é agressivo, pelo contrário, você pontua muito bem o que você precisa pontuar, até porque eu já passei pelo trabalho. O que que acontece? Você tem um Mercúrio conjunto Saturno. Mercúrio é a fala, é a comunicação. Mas Saturno é aquele que é direto e reto. Então eu vou no ponto que eu preciso ir. Né? Saturno é o espelho da responsabilidade na frente da gente. Então tem muito essa coisa de chamar a autorresponsabilidade quando a pessoa, por exemplo, se vitimiza. Né? É por isso que eu te falei, olha, ok, mas você não fez, o que que você quer que aconteça? E isso às vezes as pessoas precisam ouvir, sim, né? Muita gente precisa ouvir isso. Às vezes é só trabalhar a maneira de falar, e aí eu entendo o que você está falando. Mas o seu ascendente em Gêmeos, ele fala dessa busca. Com Sim. certeza, porque é essa busca, né? O ascendente é para onde a gente mira, lá onde o signo estava ascendendo no horizonte. Então é aquele sol que está lá no horizonte, assim, é óbvio que é isso que você vai buscar. Então, entendo, você está super consciente do seu mapa. É bom saber disso. É bom você ter essa consciência, é isso aí. Mas assim, você pontua muito bem, tá? Então é só isso que eu estou querendo dizer, e funciona lindamente. Falamos de Sol, falamos de Ascendente, falamos de Lua, e agora vem bem disso do Saturno, né, Jânio? Por que Saturno? Gente, Saturno é a obrigação. E não é obrigação chata. É a questão que eu, enquanto espírito imortal, decidi assumir comigo mesmo para trabalhar. Então, a gente não desce aqui para ficar sentado na geleia, né? E falar, peraí, que eu vou só desfrutar a vida aqui. É óbvio que a gente está desfrutando, mas a gente, enquanto espírito mortal, assume alguns compromissos para evoluir, para prosperar, para de alguma maneira colocar a nossa alma num patamar um pouquinho ali acima. E o nosso mapa vive, se faz com que a gente, né, atraia para a gente ali pela lei da vibração em sintonia situações que têm a ver conosco para literalmente ativar esses pontos, falar, lida com isso e vamos ver como é que você evolui nessa questão. E seu Saturno, ele está em Sagitário também, que é fofo um Saturno em Sagitário, mas o Saturno ele é o nosso senso de obrigação. Ele vai quase falar assim, né? É óbvio que você quer ter liberdade na vida. É óbvio que se eu deixasse, a Fernanda colocava uma mochila nas costas e saia viajando o mundo aí, fazendo um montão de coisa. Ele ia adorar conhecer essas coisas novas. Mas eu preciso concretizar. Mais eu preciso ter liberdade. Mais eu preciso ter responsabilidade, desculpa. Eu preciso fazer alguma coisa. Então ele vai jogar esse peso nesse sentido que não é ruim. Tá? Então, por exemplo, um questionamento que ele pode fazer, Saturno não é a pessoa mais doce do mundo, não, tá? Porque na vida ele representa os nossos medos, sabe? Você já ouviu? Você já viu, né? Com certeza a historinha da Bela e da Fera. É a melhor coisa de ilustrar Saturno. Né? Então a gente é sempre a Bela, que a gente tá lá toda serelepe no mundo, achando que a gente tem problema nenhum, tá toda linda, né? Fala, ai, não é comigo. E a gente chega lá na frente do castelo, né? E encontra aquele negócio grande ali, feito com uma estrutura muito sólida, que você fala, isso aqui já dá um medo, né? É imponente isso aqui. E aí você entra naquele castelinho e tem um bicho feio lá dentro. Que aí são os seus medos, né? Te causa medo. E aí, a partir do momento que você começa a dialogar com aqueles medos e que você ama aqueles medos, aquilo que era fera se torna príncipe, aquilo que era feio se torna bonito. Não porque ele não existe mais, mas porque você aprendeu a ver de uma maneira diferente. Então, o propósito de um Saturno é falar: olha, se esse aqui é teu medo, encara ele de frente, pega na mão, porque na hora que você enfrenta os seus principais medos, o que que te para num processo de evolução? Nada. Então, assim, enfrenta. E aí ele vem falar: olha, legal, eu entendo toda essa questão da espiritualidade, disso aqui tudo que você tem ali, mas vamos concretizar? Vamos cumprir com esse saco, né? Tipo, por que tem Saturno no mapa? Não podia ter outro planeta.
Dá pra embaralhar esse mapa de novo e tirar ele aí, por gentileza? Não dá. Todo mundo que tá aqui tem ele. Vamos concretizar, vamos fazer. Mesmo que você tenha todas essas viagens e a sua vida seja regida pela mudança, porque a gente já entende que ela é. Como é que dentro ainda dessa instabilidade você pode buscar a estabilidade? O que, que é o mínimo que você precisa? Quando eu estou falando em instabilidade, esse montão de mudança, tá? Qual é o mínimo que você precisa? Então, precisa ter constância, por exemplo, ali, precisa aprender a planejar isso aqui? Precisa. É nesse sentido que ele está cutucando. Ele está falando, olha, se você assumir essas responsabilidades, não é que você vai parar de viajar, não. Não é que você vai parar de viver transformações. Você vai continuar vivendo. Mas você vai viver elas no centro de si ali, empoderada do, ó, ok, tô aqui, tenho o mínimo, consigo fazer e tô bem com isso. Aí eu vou te perguntar, depois de tudo que eu te falei aqui do nosso mapa. Eu sei que isso não é tarefa fácil no teu mapa, porque Saturno não é tarefa fácil para ninguém, né? Não é a coisa Não mais é fácil do mundo. nem um pouquinho. Mas entende como o questionamento dele é válido, entende Sim. como entendê-lo talvez não seja a coisa mais fácil do mundo, e não é mesmo, a gente leva uma vida toda para passar por todos os tempos do nosso mapa, mas entende como se fala, nossa, realmente, né? Ele está me apontando, ele é muito bom, porque ele está me apontando exatamente ali um negócio que eu falo, olha, se eu fizer isso aqui, é um strike numas outras coisas aí de cara, assim. Então ele é generoso nesse sentido, assim, né? Ele Uhum. só não é muito amoroso, né? Saturno nunca é muito amoroso, mas ele te dá um caminho aí que funciona bem. Dá E na uma astrologia esotérica, boa. eles falam que existe uma diferença, né, entre a pessoa que não é iniciada e a pessoa que é iniciada. Aquela que é iniciada, iniciada nos mistérios do universo e que se dedica a compreender isso, é aquela que se dedica a entender o papel de Saturno na sua vida. Porque esse Ó, tá querendo encarar de cara mesmo o negócio e falar, ó, beleza, eu vou tomar uma porrada, mas vamos lá. Vamos lá que eu quero ver o que vai sair disso aí. Bonito, né? Num legal. sentido assim mais esotérico. Faz sentido aí Sim, pra você? sim, e é muito legal. Eu não sabia assim sobre isso, tudo isso sobre Saturno. É, realmente é um planetinha interessante, importante, né? É melhor que te Super. abraçar o Saturnão, Muito, muito. É que as trazer ele pessoas para não fazem. perto. Mas é a melhor coisa. Ter Abraça, traz pra aquele- perto. Esse processo não é o mais fácil, pelo contrário. Mas eu tenho certeza que se você olhar para trás depois desse processo, falar, nossa, eu aproveitei bem minha vida. Porque eu cumpri a obrigação que eu tinha que cumprir. Pronto, acabou. A gente tem a impressão de que uma pessoa que cumpre a obrigação não é livre. Pelo contrário, quem cumpre a obrigação é muito mais livre. Quem não cumpre é inconsequente. Isso não é liberdade, é uma coisa absolutamente diferente, né? Então, quem é responsável é muito mais livre, porque sabe até onde pode ir, né? Então, assim, é nesse sentido que eu tô falando. Parece prosa filosófica, com Sagitário funciona muito bem a falar esse tipo de coisa, mas um Saturnão faz isso, assim. No teu mapa ele é bem assertivo, bem assertivo. E mais uma coisa assim que eu destaco, esse Mercúrio com Saturno é uma coisa que você tem que usar muito a seu favor, porque os dois ali conjuntos, esse poder da fala, esse poder de estruturação, né, auxiliar as pessoas a estruturarem essas coisas na sua vida, o passo a passo, é uma coisa que pode, na vida delas, é uma coisa que pode refletir na sua direto também. Então é ainda uma capacidade de aprender com o seu trabalho. Entende porque eu te falei que o Sol em Sagitário vai aprendendo com o que ele vai fazendo? Porque isso está desdobrando perfeitamente aí no teu mapa. E é muito por esse caminho mesmo que eu vejo. Ah, que vou. Porque à medida que as pessoas vão trazendo os desafios, eu vou auxiliando e vou também implementando para mim, na minha vida. Poxa, esse daqui pode dar certo para mim também. Claro, Vou integrando, trazendo para minha rotina, para o meu dia a dia, e é assim que eu vou fazendo os ajustes, que eu também vou crescendo, evoluindo através do meu trabalho. Enquanto eu auxilio outras pessoas, eu tô lá também é, desfrutando desse processo de crescimento, amadurecimento com essas trocas, né?
A Maravilha, troca é algo que me alimenta muito, assim, que me alimenta a alma. As trocas. maravilha. Ah, pô, com certeza, né? Gêmeos, É, eu acho que todo Sagitário, mundo, quando há troca. troca, todos crescem, né? Com Não fica só certeza. naquele eu dou, você recebe, você dá, eu recebo. Não. Quando há troca, todos crescem. Então, Bom, perfeito. Fê, era isso. Falamos de Sol, Lua, Ascendente, Saturno. Para você fez sentido? Ajudou? Esclareceu? muito, muito. Você trouxe pontos que eu não tinha tanta atenção, que é a questão do Saturno. A Lua também tinha um pouco mais distante. Você trouxe, me ajudou a trazer mais clareza para algumas questões também que eu já estava meio esquecida, sabe? Aí voltou à tona. Ah, é, Fernanda, relembra. Relembra aí que seu sol, né, em Sagitário, seus recursos, sua missão, seu ascendente é propício para você fazer tais coisas. Agora, minha filha, só falta fazer. Maravilha, maravilha, maravilha. Com todo o potencial, vai em face, então. Tem um mapa bem potente, aproveita isso a teu favor. Quero te agradecer, obrigado por ter participado. Muito, muito, muito obrigado. Imagina, Jander, eu que te agradeço, obrigada por tudo que você trouxe e muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Imagina, estou aqui. Bom, pessoal, é isso. Falamos na próxima, então.